Oiê, meu amigo do YouTube, Vanusa Mendes aqui, professora de prática previdenciária, falando de um assunto que é complicado a gente obter na autarquia, no INSS, o reconhecimento que é a união estável. Por incrível que pareça, ou não tão incrível assim, há um preconceito com toda certeza. É como se, apesar de haver um reconhecimento constitucional do Instituto, na hora que a gente quer fazer valer o direito, parece que as coisas ficam travadas. E é por isso que o que eu trago para você hoje eu considero uma novidade incrível em matéria de reconhecimento de união estável. E detalhe, aqui embaixo tem um link para meu canal, para meu site, meu site. E lá no meu site, se você se cadastra, você recebe uma ficha de atendimento previdenciária completa. E tem meus cursos aqui também. Você não me segue ainda no Instagram? Você tá perdendo conteúdo. Vamos lá, então? Bora lá? Pessoal, vamos ver. Eu quero te contar um pouquinho que a gente teve a publicação, então, dos enunciados da primeira jornada de Seguridade Social. Foi lá, foi organizada pelo judiciário, né? E lá no âmbito mesmo do STJ, com participantes dos ministros, participantes da sociedade, da magistratura, da advocacia pública, advocacia privada, enfim, setores do operadores do direito. E eles debateram temas relativos à Seguridade Social, temas relevantes, pontos controversos que nós enfrentamos problema todos os dias nos nossos requerimentos administrativos, tá? Antes de falar, então, eu queria comentar com você, abri minha tela aqui para mostrar para você o artigo da Lei 8.213. E por que eu queria te mostrar ele? É o artigo-chave para dependentes. Aqui no artigo 16 da 8.213 está o rol dos dependentes. E é por meio dele que você entende um pouco da prova e entende um pouco do porquê do enunciado. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Você só vai aprender alguma coisa quando você construir uma compreensão, ter um panorama do direito previdenciário. Enquanto você buscar apenas uma informação aqui, outra ali, não vai crescer, tá? Então, a ideia minha é sempre trazer um conteúdo um pouco mais aprofundado. A lei é a lei de benefícios e ela vai falar, então, são beneficiários do regime geral, na condição de dependente, aí ela elenca quem são os dependentes, no inciso 1, com a redação de 2015, fala, então, do cônjuge, companheira e companheiro. Não vou entrar nos demais, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção sua, primeiro, artigo 3º dessa mesma lei, considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada legalmente, obviamente, né, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 226. Não cabe à legislação previdenciária explicar quem é que compõe a união estável, quais são os atores da união estável, né? Porque a legislação civil já fala disso, né? Da convivência pública, pacífica, notória, com o objetivo de criar família, enfim, todo aquele requisito que a gente percebe de uma certa estabilidade, né? Não é um namoro qualificado, é algo mais sério. Na verdade, se a gente pudesse trocar em miúdos, falta só mesmo o papelzinho. Se as pessoas soubessem, né, nós do direito sabemos, como é mais fácil casar do que ficar em união estável, talvez elas casariam, né? Primeira coisa, que você não tem que se preocupar com prova de dependência econômica. Você não precisa provar que a fulana ou o cicrano dependia do falecido. Esquece isso, tá? O que você precisa provar é que havia mesmo um ânimo aí de constituir família. E aí, o parágrafo 5º, que ele é de uma redação recente, lá de 2019, diz assim: provas de união estável e dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzida em período não superior a 24 meses, anterior à data do óbito, ou do recolhimento à prisão. Por quê? Porque a mesma regra aplicada à pensão por morte se aplica ao auxílio-reclusão quando não há conflito, tá? Então, as regras do auxílio-reclusão, na verdade, se aplicam às regras da pensão por morte, desde que não conflite, certo? E aí, então, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de caso de motivo de força maior ou caso fortuito. Ou seja, eu tenho que ter um documento dentro dos 2 anos antes
do óbito antes. Então, já te adianto, não adianta ter uma declaração de óbito. A pessoa que declarou o óbito. Declarou o óbito é um documento pós-óbito. O INSS não aceita. É lógico que você deve juntar, é lógico que vai compor ali, eventualmente, até para uma ação judicial, mas é importante entender o artigo 16, tá bom? E eu sugiro a você que depois leia com muito carinho, eu vou até abrir ele aqui, ó, que eu devia ter deixado aberto já, mas esqueci. A leia com carinho o artigo 22 do decreto 3.048, porque ele traz, além dele trazer os requisitos do dependente, quem é o dependente, quando que começa o benefício, quando que começa o direito, quando que cessa, ele traz um rol, ó, de documentos, é um rol exemplificativo de documentos, tá? E aí você vai entender também, ter uma ideia do que pode ser provar a dependência, provar união estável. Qualquer documento produzido ali dentro dos 2 anos anteriores ao óbito. E qual é a novidade, então? Não é encheção de linguiça, tá? É que eu quero que você entenda da onde vem a questão. E da onde é que vem, então? Onde é que vem a decisão, então? Do enunciado, dessa jornada, dessa reunião que houve, discutindo temas importantes. Detalhe, não vincula a aplicação. O juiz não é obrigado a aplicar. Mas vamos pensar juntos, se existe uma controvérsia e há ali todos esses atores aí do direito previdenciário discutindo questões tão importantes e chega-se à conclusão, não é melhor, se você é juiz e tem um montão de caso para julgar, você vai ficar refletindo ou você vai, de repente, aplicar aquilo que já foi discutido, já foi conversado? Então, é nesse aspecto que vale muito a pena você explorar desde a sua petição inicial, inclusive desde o requerimento, tá? Porque não vincula o INSS, mas já pode trazer frutos na via judicial desde a inicial. E olha o enunciado firmado nesse encontro, então, primeira jornada, que é o enunciado 3º, para os fins do artigo 16, parágrafo 5º, da Lei 8.213, a declaração de união estável registrada em cartório anteriormente aos 24 meses da data do óbito do segurado não precisa ser renovado periodicamente. Por que isso? Sabe aquela pessoa que vai lá e faz uma declaração de união estável no cartório? O INSS não aceita porque não está dentro dos 2 anos. Mas se não há uma dissolução da união estável, aquele documento continua sendo válido, a não ser que o INSS tenha provas em contrário. Então, ou seja, o documento, ainda que anterior aos 2 anos, aquele documento lá do cartório, que as pessoas foram lá, fizeram a declaração, ele é válido para fins, então, de prova de vínculo de união estável. E aí, existe a justificativa dizendo, se a própria Constituição valida, não pode, então, o judiciário aí diminuir o alcance desse documento tão importante. Tá certo? E olha só, se você quiser os enunciados, vai lá no meu site que está aqui embaixo, se cadastra e entra no grupo de Telegram. Eu já postei lá, tá bom? E enfim, a gente vai se falando. E detalhe, direito previdenciário é uma área excelente, uma área que cresce todos os dias. Se você não está trabalhando como especialista, você está perdendo dinheiro. Um grande abraço, a gente se fala.